Olá, meus amigos, senhoras e senhores e respeitadíssimo público, você que está aí seguindo diariamente e periodicamente, estamos aí comentando a Constituição Federal. Estou aberto aí a sua dúvida, a sua complementariedade. Você que está aí, cidadão, cola aí em fila, em ritmo. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo. Mas primeiramente, levanta da poltrona folgado. Se inscreva no canal. Fortalece edificando a casa. Vamos fazer, amigo, somar, multiplicar e acrescentar. Vamos fazer aí uma intro diferente. Exatamente, senhor. Manda ver. Ei, te convido aí a somar, te convido aí a multiplicar. Seja generoso. Vamos, nobres senhores, a comentar a Constituição. Chama pela mãe, mãe constitucional. Escute essa canção de ninar. Aprenda agora a andar e seja amamentado. Exatamente. Vamos ao artigo 149. No parágrafo 2º, no inciso 2º da nossa mãe constitucional. A nossa carta incidirão sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços. Inciso 3º, poderão ter alíquotas na linha A de valor, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, e no caso que de importação, o valor aduaneiro. Em contrapartida, ao dizer que a contribuição ao PIS, PASEP, importação e CONFINS, importação, poderão ter alíquotas a de valor e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. A referência ao valor aduaneiro, no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A da Constituição, implicou o que? A utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizado pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do imposto sobre importação. A Lei 10.864 de 2004, ao instituir o PIS-PASEP, importação e CONFINS importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nelas não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenha alíquotas a de valores sejam calculados com base no valor aduaneiro, extrapolado o que a norma do artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3º, a linha A da Constituição. Não há como equiparar de modo absoluto a tributação da exportação com a tributação das operações internas. O PIS, PASEP, importação e CONFINS, importação, incide sobre a operação na qual o contribuinte efetuou despesa com a aquisição do produto importado, enquanto o PIS e o CONFINS internas incide sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. O gravame das operações de importação se dá como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente a empresas sediadas no Brasil, visando-se a equiparação da balança comercial. Inconstitucionalidade dos seguintes partes do artigo 7º, inciso 1 da Lei 10.865, acrescido no valor do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e de valor das próprias contribuições por violação. A linha B. Entretanto,
específica, tendo por base o que? A unidade de medida adotada. Parágrafo 3º. A pessoa natural destinatária, o que das operações de importação, poderá ser equiparada à pessoa jurídica na forma da lei. 149, parte A. Vamos adentrar a nossa matéria na seção 2 das limitações do poder de tributar. No artigo 150, na cabeça, mãe constitucional. Vamos aí, o que? Sem prejuízo de outras garantias assegurados ao contribuinte. É vedado o que? A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Entretanto, senhor, o Estado não pode legislar abusivamente, eis que todas as normas emanadas do poder público, tratando-se ou não de matéria tributária, deve ajustar-se à cláusula que consagra em sua dimensão material ou princípio. O postulado da proporcionalidade qualifica-se como parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais, hipótese em que a legislação tributária reveste do necessário coeficiente de razoabilidade. A criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional, enquanto a de inserção é versada na lei ordinária. Não há, pois, invasão da área de reserva. A emenda constitucional é quando a lei ordinária cria isenção. O poder público tem legitimidade, ou seja, para isentar contribuições por eles, instituídas nos limites de suas atribuições. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo, sem que a lei estabeleça. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se da estimativa considerada o mês anterior, deve acolher mediante lei no sentido imaterial, descabendo para tal fim a edição de decreto, a revelar que é o extravasamento do poder regulamentador do Executivo. Doravante, a contribuição social, majoração de alíquota, medida provisória 1526, a conversão parcial, essa cláusula de convalidação ocorrida a conversão parcial de medida provisória e presente, fazendo às vezes de decreto legislativo, cláusula de convalidação dos atos praticados, e procede a alegação de perda retroativa de eficácia de normas ao final superada. Doravante, também, a fixação da base de incidência da contribuição social alusiva ao frete submete ao princípio da legalidade. Surge conflitante com a Carta da República majorar mediante portaria a base de incidência de contribuição social relativa ao frete. Doravante, também pertinente, serviço de fornecimento de água, adicional de tarifa, legitimidade, mostra-se coerente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o despacho agravado, ao apontar que o ajuste de carga de natureza, aplicável aos fornecimentos de água, aos nobres senhores, criado para fins relacionados a esses tributos, que poderão ser minorados ou majorados, mas dentro de uma razoável proporcionalidade. Entretanto, senhor, o aumento do valor das alíquotas do Estado de Pernambuco, no caso análogo ao presente, decidiu inexistirem as alegadas ofensas ao artigo 155, parágrafo 1º da Carta Magna Federal, porquanto o acordo recorrido não negou que o Estado-membro tenha competência para instituir impostos estaduais, nem que o Senado seja competente para fixar as alíquotas máxima para o imposto de transmissão, morte, causa e doação, mas sim sustentou corretamente que, por força do artigo 150, parágrafo 1º, só pode aumentar tributo por lei estadual específica, e não por meio de lei que se atrele genericamente a essa alíquota máxima fixada pelo Senado.
e varie posteriormente com ele, até porque o princípio da anterioridade, a que está sujeita essa lei estadual de aumento, diz respeito ao exercício financeiro em que ela, eu diria, haja sido publicada, e não, eu diria, a resolução do Senado que aumentou o limite máximo da alíquota. Doravante também, senhores, de antemão, a qualificação jurídica de exação instituída pela Lei 7.689 de 88, nela permite identificar espécies tributárias que, embora se não reduzindo a dimensão conceitual do imposto, traduz típica contribuição social constitucionalmente vinculada ao financeiro da Seguridade Social. O tributo vinculado com destinação constitucional específica, essa contribuição social sujeita-se, entre outras, às limitações instituídas pelo artigo 150, parágrafo 1º, inciso 3º da Carta Política, que consagra como instrumentos de proteção jurídica do contribuinte os postulados fundamentais da reserva legal e da irretroatividade, eu diria, das leis tributárias. E no inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente e proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independente de denominações jurídicas dos rendimentos, eu diria títulos ou direito. A concessão de isenção à operação de aquisição de automóveis por oficiais de justiça estaduais, a isonomia tributária torna-se inválidas as distinções entre contribuintes em razão da ocupação profissional ou função por eles exercida. Esse máximo nas hipóteses nas quais tem qualquer base axiológica no postulado da razoabilidade, que vai aí um tratamento discriminatório em benefício da categoria dos oficiais de justiça estaduais. Com fins importação, o fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas, eu diria aos nobres senhores, a apuração do PIS e do CONFINS pelo regime não cumulativo. Entretanto, senhor, a violação do princípio da isonomia, o artigo 150, inciso 2º, na medida que proíbe a adoção do regime de admissão temporária para as operações amparadas por arrendamento mercantil. Em procedência, a exclusão do arrendamento mercantil do campo de aplicação do regime de admissão temporária atende aos valores e objetivos já antevisto no projeto de lei do arrendamento mercantil, para evitar aí que o LINS se torne opção por excelência devido às virtudes tributárias e não em razão da função social e do escopo empresarial que a vença tem. É forçoso aí concluir que, no caso do produtor rural, embora pessoa natural que tem empregados, incide a previsão relativa ao recolhimento sobre o valor da folha de salários. É de ressaltar o que a Lei 8.212 de 91 define empresa como firma individual ou sociedade que assume os riscos da atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como órgão e entidade de administração pública direta, indireta e fundacional. Inciso 1 do artigo 15. Embora o produtor rural, pessoa natural, fica compelido a satisfazer, de um lado, a contribuição sobre a folha de salário e de outros confins, não havendo lugar para ter-se novo ônus relativamente ao financeiro da Seguridade Social. Isso a partir de valor alusivo à venda de bovinos, cumpre ter presente até mesmo as regras do inciso 2 do artigo 150, no que veda instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente. Nobres senhores, é pertinente a sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras no tocante ao que? A contribuição previdenciária sobre a folha de salários não fere à primeira vista o princípio da isonomia tributária ante a expressão da previsão constitucional. A lei complementar estadual
que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas judiciais, notariais, cartorária e quaisquer outras taxas ou emolumentos, fere o disposto no artigo 150, inciso 2 da Constituição. O texto constitucional consagra o princípio da igualdade de tratamento aos contribuintes. Doravante, o IPI, açúcar de cana, a isenção fiscal, a isenção tributária concedida pelo artigo 2º da Lei 8.393 de 91, precisamente porque se acha despojada de qualquer coeficiente. Entretanto, senhores, de antemão, percebe que a tributação, a alíquota majorada de 2% para 3%, compensação de 1/3 com a contribuição sobre o lucro líquido, quando o contribuinte registrar lucro no exercício alegado, no exercício alega o que ofensa ao princípio da isonomia por efeito da referida norma, o contribuinte sujeito a ambas as contribuições foi contemplado com uma bonificação, representado pelo direito a haver abatido o pagamento da segunda, com fins até 1/3 do quanto devido, atenuando-se por esse modo a carga tributária resultante, eu diria, da dupla tributação. Esta diversidade entre tal situação e do contribuinte tributado unicamente pelo CONFINS, ao qual se revela aí suficiente para justificar o tratamento diferenciado, não havendo o que falar, pois, de ofensa ao princípio da isonomia. Doravante, é bastante pertinente seja a isenção fiscal, decorrente ao que de implementos da política fiscal e econômica pelo Estado, tendo em vista o que é o interesse social. É ato discriminatório que escapa ao controle do Poder Judiciário e envolve o juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo. O termo inicial, eu diria, de vigência da isenção, fixada a partir da data da expedição de guia de importação, não infringe o princípio da isonomia tributária, nem desloca a data da ocorrência do fato gerador do tributo, porque a isenção diz respeito à exclusão do crédito tributário, enquanto o fato gerador tem pertinência com o nascimento da obrigação tributária. Entretanto, senhor, no inciso 3º, cobrar tributos. Doravante, a revisão ou revogação de benefício fiscal, por se tratar de questão vinculada à política econômica que pode ser revista pelo Estado a qualquer momento, não está adstrita à observância o que das regras de anterioridade tributária prevista na Constituição. O imposto de renda, dedução de prejuízos fiscais, limitações aí do artigo 42 e 58 da Lei 8.981, a constitucionalidade, a ausência de violação do disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha A e B. Entretanto, da Constituição, o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal, eu diria, em favor do contribuinte. É instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. A ausência de direito adquirido não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afeta fato gerador nenhum. A linha A, em relação ao que aos fatos geradores ocorrida antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado, homem de ferro, ao imposto de renda, calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Súmula 584. Entretanto, não é legítima a aplicação retroativa do artigo 1º da Lei 7.988, que majorou a alíquota incidente sobre o lucro proveniente de operação incentivadas ocorrida no passado, ainda que no mesmo exercício. Relativamente a elas, a legislação havia conferido tratamento fiscal, destacado e a mais favorável justamente para incrementar a sua exportação. A evidente função extrafiscal da tributação das referidas operações afasta a aplicação.
em relação a elas, a súmula 584 do STF. Entretanto, senhores, de antemão, a ofensa ao princípio da irretroatividade, o artigo 150, inciso 3º, decorrentes o quê? Da inexigibilidade das contribuições sociais, dentro do prazo, eu diria, de 90 dias da publicação da lei que houver instituído a modificação, não se lhe aplicando o disposto, eu diria, majorada a líquida contribuição social sobre os lucros das empresas de 8% para 10%, somente entraria em vigor 90 dias depois de sua publicação, sendo inalcançável pelo aumento de alíquota. Por conseguinte, o resultado aí do balanço apurado em 31/12/89, vez que o princípio constitucional da irretroatividade não pode ser eligido por disposição de lei ordinária. Não é inconstitucional a instituição da contribuição social sobre o lucro das pessoas jurídicas cuja natureza é tributária, ao determinar, porém, que a contribuição em causa já seria devida à parte do lucro apurado no período base a ser encerrado. Violou ele o princípio da irretroatividade contido no artigo 150, inciso 3º, que proíbe que a lei que institui o tributo tenha como fato gerador deste fato ocorrido. Entretanto, senhor, antes da vigência dela, entretanto, senhor, o princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do Estado, nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem que a inibir a ação do poder público, eventualmente configurada de restrições gravosas, os estados libertatis da pessoa, do artigo 5º, inciso 40, da contribuição em matéria tributária, a segurança jurídica no domínio das relações sociais, na medida em que a retroprojeção normativa da lei não gere nem produza gravames referidos, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito retroativo. As leis, em face do caráter prospectivo do que reveste, deve ordinariamente dispor para o futuro o sistema constitucional brasileiro, contudo não assentou como postulado absoluto, incondicional, inderrogável, ao princípio da irretroatividade, a questão da retroatividade das leis interpretativas. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, a lei regedora, entretanto, o imposto de renda, apuração semestral, apuração anual, em retroatividade. A Corte possui firme entendimento no sentido de que viola o princípio da irretroatividade a introdução de mudanças na sistemática de apuração dos tributos capazes de majorá-los se o período de apuração estava encerrado. Entretanto, senhor, a demonstração financeira relativa à atualização monetária pelo BTN fiscal, o acordo que concluiu pela configuração no caso de ofensa ao princípio da anterioridade, princípio tido por aplicação de forma equivocada, alegação procedente. Primeiro, porque, ao mandar corrigir a demonstração financeira pelo BTN fiscal desatrelado do IPI, necessariamente não determinou a majoração da base de cálculo do imposto de renda, efeito que somente se verificou relativamente às empresas com patrimônio líquido superior ao ativo permanente, não se tendo dado o mesmo com o que possui ativos permanentes superior ao capital próprio. Em segundo lugar, porque ainda que assim não fosse a eficácia mencionada a lei, para o fim de que cogita, terá sido adiada, ou seja, para o exercício financeiro posterior ao que foi aplicado, quando já nada impedia a existência do imposto de renda incidente sobre o lucro apurado aí. Esse precedente do STF de registrar-se, por fim, que o plenário do STF, em que se arguiu inconstitucionalidade, conclui-se no sentido de que autorização da dedução na determinação do lucro, da diferença verificada no ano de 1990, entre variação do IPC e o BTN fiscal,
Justamente a de que se trata nesse recurso configurou o quê? Um favor fiscal e não recolhimento de uma falha no sistema adotado. Somente por via de lei, no sistema formal publicado no exercício financeiro anterior, é permitido aumentar tributo, como tal, havendo de ser considerado a iniciativa de modificar a base de cálculo do IPTU por meio de aplicação de tabelas genéricas de valorização de imóveis, relativamente cada logrador, o que torna o tributo mais oneroso, caso em que as novas regras determinantes da majoração da base de cálculo não poderia ser aplicada. Entretanto, senhor, a correção monetária, constitucionalidade, não viola o quê? Os princípios constitucionais da legalidade, da anterioridade, do respeito ao direito adquirido e da irretroatividade tributária. Entretanto, a linha C, antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto aí nessa linha. B, mostra-se relevante o que? Pedido de concessão de medida acauteladora, objetivando o que? Afastar a exigibilidade da majoração do IPI, promovida mediante decreto, antes de decorridos os 90 dias, previsto aí o artigo 150, inciso 3º, a linha C da Carta Política. Entretanto, a Lei Paulista 11.803 de 2004 apenas prorrogou a cobrança do ICMS com a alíquota majorada de 17 para 18, criado pela Lei Paulista 11.601 de 2003, o prazo nonagesimal, previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha C, somente deve ser utilizado nos casos de criação ou majoração de tributos, não na hipótese de simples prorrogação de alíquotas já aplicadas anteriormente. Entretanto, o Estado de Amapá, a Lei 959 de 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos e serviços notariais e de registros públicos, cujo artigo 47 impugnado determina que a lei entrará em vigor. Entretanto, a procedência em parte para dar interpretação, eu diria, esta vazão relacionado à Constituição, ao dispositivo questionado, que vai declarar o que apesar da norma, qualquer serventias ou não as suas limitações diante dos emolumentos cobrados. Entretanto, senhor, o inciso 4º, utilizar tributo com efeito de confisco. Imagine tal situação, nobre senhor. Utilizar tributo com efeito de confisco. O entendimento dessa corte é no sentido de que a abusividade da multa punitiva apenas se revela aquelas arbitradas acima do montante de 100% do valor do tributo. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata o que de sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias conferida especial, releva aí o caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla atuação da administração tributária. Deve ser recolhida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nessas casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Aqui não é um festival de praia. O ICMS, senhor, incide na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial, internet, telemática e para consumidor final não contribuinte. Eu diria, do tributo não pode ter regime jurídico fixado por os Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquetipo constitucional delineado pelo artigo 155. Entretanto, o princípio do não confisco, que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada.
no cognominado protocolo do ICMS, que vai legitimar o que a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem de mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota e tudo mais. Entretanto, senhor, doravante, as leis estaduais estipulam margens mínimas e máximas de custas dos emolumentos, da taxa judiciária e realizam o quê? Uma disciplina progressiva das alíquotas, somente sendo devido o pagamento dos valores elevados para as causas que envolvam considerável vulto econômico. Verifico que não há, no presente caso, a ofensa aos princípios livre acesso ao poder judiciário da vedação ao confisco, da proibição do bis idem, que cobrar 2 vezes, da proporcionalidade e da razoabilidade. Imposto de importação, aumento de alíquota de 4 para 14, deficiência do quadro probatório, a caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados, eu diria, concretos de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em contas custo, carga tributária global, margens de lucro ou condições pontuais de mercado e da conjuntura social e econômica. Entretanto, senhor, o isolamento desse aumento, eu diria, aquilo que envolva uma carga e uma sobrecarga, além da realidade financeira, não pode o fisco ou trazer uma sobrecarga ou cobrar aí a administração pública um imposto, um tributo, além das possibilidades, que vai confiscar os seus bens, que vai confiscar o seu patrimônio, o seu imóvel. É proibido, é vedado pela nossa mãe constitucional. Um beijo no coração, Brasil.